Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um exemplo de cálculo de integral usando o método da substituição trigonométrica. E o exemplo que a gente vai falar é esse aqui, integral de 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x² dx. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai tentar resolver uma integral é por que não usar o método da substituição simples. Então, apesar de aqui, nesse caso, eu ter uma função 4 menos x² elevado a uma certa potência, um meio no denominador, mas que se eu escrever ela no numerador ficaria na menos 1/2, uma sugestão, e por que não, seria usar a substituição simples considerando u igual a 4 menos x². Acontece que se eu fizer isso, ao escolher u igual a 4 menos x², a diferencial de u passa a ser derivada de 4, que é 0, e a derivada de menos x², que é menos 2x dx. A gente não tem esse x aqui na linha superior da integral, para substituir x vezes dx por alguma expressão em termos de du. Por isso, a substituição simples não se aplica nesse caso. Quando eu não consigo escrever usando a substituição simples, eu posso recorrer a um outro método, nesse caso, a substituição trigonométrica. O primeiro passo para fazer a substituição trigonométrica é montar o triângulo retângulo de modo que o teorema de Pitágoras seja verificado. Nesse caso, a gente vai colocar a expressão raiz quadrada de 4 menos x² no cateto oposto, x no cateto adjacente ao ângulo θ, e 2 na hipotenusa. Por que essa configuração? Porque, por exemplo, se eu elevar o cateto x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, isso vai dar igual ao valor da hipotenusa ao quadrado. Aqui eu fico com x ao quadrado, aqui o quadrado cancela a raiz, 4 menos x², e do outro lado 4. Então, os x² se simplificam e eu fico com 4 igual a 4. Testei o teorema de Pitágoras, a minha configuração aqui está correta. Então, eu vou para o outro passo, que é escrever as três relações fundamentais, seno, cosseno e tangente, para encontrar cada uma das expressões e decidir qual delas é a mais simples para eu poder fazer a substituição. Então, primeiro, seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui o valor do cateto oposto, aqui a hipotenusa. Da mesma forma, o cosseno é o cateto adjacente, nesse caso, adjacente ao ângulo é o x, e a hipotenusa 2. E a tangente, que é o valor do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bem, das três expressões, a mais simples é a que envolve o cosseno. Então, desse cara aqui que eu vou isolar o x. X é igual a 2 vezes o cosseno de θ. Então, dx é a derivada disso, 2, derivada do cosseno é menos o seno de θ, dθ. Próximo passo é escrever essa integral, ou substituir na integral que a gente está calculando, que faltou o símbolo da integral. A expressão original tem 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x² dx. Essa expressão raiz quadrada de 4 menos x² dx é exatamente a que está aqui na linha superior do seno. Então, eu vou aproveitar isso e substituir essa raiz por 2 vezes o seno. Então, aqui no denominador onde estava a raiz, apareceu 2 vezes o seno de θ. Aqui, essa outra parte é o que antes era dx. Então, eu troquei por menos 2 seno de θ dθ. Com essa expressão aqui, eu posso cancelar o seno e o 2 com o 2. Então, sobrou menos 1 dθ. A integral de menos 1 dθ em relação a θ, né? A integral de menos 1 em relação a θ é menos θ mais constante. Quem é θ? Aí, eu volto aqui para a expressão onde eu isolei o x. Nessa expressão, θ é arco cosseno de x sobre 2. É a função inversa. Eu vou aplicar a função inversa em ambos os lados aqui da igualdade. Do lado esquerdo sobra o θ e do lado direito, arco cosseno
de x sobre 2. Então, eu substituo aqui o mais constante. Essa primitiva aqui eu vou chamar de f grande de x. Eu teria outra possibilidade. Quando a gente configurou o triângulo retângulo daquela forma, eu coloquei 4 menos x² com a raiz no cateto oposto e o x no cateto adjacente. Eu poderia ter invertido a ordem dos catetos, não inverter com a hipotenusa, porque lembra que eu tenho que manter o teorema de Pitágoras, né? Se eu fizer alguma outra troca aqui, essa ou essa, isso não vai acontecer. Então, a outra possibilidade aqui seria trocar os catetos de posição, que é a configuração que está escrita aqui no triângulo retângulo vermelho. E aí eu seguiria os mesmos passos que a gente fez antes. Escreve o seno, o cosseno, a tangente. Encontra a expressão mais simples em função de x, que nesse caso é o seno de θ igual a x sobre 2. Daqui a gente isolaria o x, que ficaria 2 vezes o seno de θ. Derivada disso é o dx, 2 cosseno de θ dθ. Faz os mesmos passos da folha anterior. E aí, com essa configuração aqui de distribuição dos catetos e a hipotenusa 2, a expressão que eu encontro como primitiva da função da integral 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x² dx é essa arcosseno de x sobre 2 mais constante. Arcosseno porque agora, quando eu for obter aqui a inversa, eu fico em função do seno. Tá, mas aí alguém pode perguntar se essas duas expressões, menos arcocosseno de x sobre 2 mais constante e arcosseno de x sobre 2 mais constante são equivalentes. Aqui do lado eu fiz um gráfico das duas primitivas. A f, que é aquela em função do arcocosseno, e a g, que é em função do arcosseno. Aqui elas estão desenhadas sem o mais constante. Observem que os dois gráficos são o mesmo, a menos de uma translação vertical. Essa translação vertical do gráfico, ela acontece quando eu faço mais, por exemplo, esse gráfico verde mais uma constante, e aí eu encontro o gráfico vermelho. As duas primitivas são equivalentes, ocorre que o mais constante da função arcosseno, essa constante C aqui, pode ser que não seja a mesma constante que está aqui. A menos de uma constante, essas duas primitivas são iguais. Então, tanto faz a configuração que eu for escolher com relação à ordem dos catetos. Sempre que eu tiver uma expressão com 4 menos x², essa expressão aqui do denominador, raiz quadrada de 4 menos x², ela não estará na hipotenusa, porque lembrando que o teorema de Pitágoras é é o cateto ao quadrado mais medida do outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa. Quando eu tenho um sinal de menos com a variável x, a distribuição correta envolve x no outro cateto. Se fosse o contrário, x² menos 4, quem estaria aqui seria o 2.